direto da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tá chovendo pra caramba, então deixa eu entrar logo aqui. Agora, por que esse nome, né? Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Como eu falei para vocês, é uma igreja que preza muito por santos mais populares. Aqui eu tenho a Santa Baquita, que é uma santa que até falaram aqui que ela está na moda agora. E teve uma época que as pessoas acendiam velas embaixo dessa estátua, tanto que eles tinham colocado umas grades, depois tiraram. Eu não consigo ver quais os santos que estão ali no teto da igreja. Bora comer o panetone aqui na igreja, vai. Sejam todos bem-vindos na Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo. Obrigada. E o altar fica bem mais bonito, claro, assim. É uma lembrança que eles têm da época da construção da igreja. Uma igreja muito histórica no centro de São Paulo, uma igreja também muito bonita. Olá pessoal, começamos aqui com chuva, direto da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E hoje a gente vai contar a história dessa igreja que fica no centro. Tá chovendo pra caramba, então deixa eu entrar logo aqui, senão eu já entro resfriado. Essa igreja fica aqui no centro de São Paulo, mais precisamente no Largo do Paissandu. A gente vai passar por ela e vai ver toda a estrutura dela, toda a arquitetura. É uma igreja de 1906. E essa igreja, bom, eu tive uma recepção incrível, depois eu vou apresentar para vocês aqui a pessoa que me recebeu e contou toda a história. É uma pessoa que está na 4ª geração nessa igreja, cuidando e vivendo essa igreja na 4ª geração. E é uma igreja que tem uma representatividade negra muito importante em São Paulo. Então a gente vai passar um pouquinho disso e também contar a história dela, da arquitetura e tudo mais. Para iniciar, vamos aqui, como a gente sempre começa, indo para o centro da igreja. É uma igreja pequena, cabe em torno de 210 pessoas. Fica bem no centro, como eu falei, aqui no Largo do Paissandu. E aqui rapidamente você chega no altar. Ela não é muito longa, ela é mais horizontalizada assim, ela não é muito longa. Então aqui a gente tem o altar. O altar bem bonito, bem espaçoso. Acho que diferente das outras igrejas, ele tem bastante espaço. E ao mesmo tempo ele consegue mostrar aqui muita coisa. Dá pra você ver aqui o teto dele. Então vamos chegar aqui um pouquinho mais perto para vocês verem. Ali embaixo no altar você tem o corpo de Cristo. Acho que não dá uma imagem do corpo de Cristo. Então é uma igreja que também é muito bonita. Diferente das outras igrejas que a gente estava indo, essa igreja tem uma iluminação muito clara. Então ela é bem clara e bem bonita. E ao redor dela a gente tem vários santos. Mas antes da gente falar dos santos em si, assim como na Catedral da Sé, o Santíssimo fica ao lado do altar. Então a gente consegue vir aqui, ele é bem pequenininho, é claro, mas a gente tem aqui o Santíssimo com 3 imagens de Cristo que fica ao lado do altar. E aí, essa igreja, eu estava conversando aqui com o pessoal, ela tem muitos santos e grande parte dos santos dessa igreja são santos que eles têm um apelo mais popular. E isso veio desde o nascimento dessa igreja. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui. Essa igreja, ela foi fundada entre 1721 e 1722. E essa igreja, ela faz parte da Irmandade dos Homens Pretos. O que é a Irmandade dos Homens Pretos, né? É uma irmandade católica que ela cuidava, ela foi criada na América colonial para cuidar principalmente da catequização dos negros, sendo escravos, sendo libertos. Mas antes de a gente continuar a história, tem esse altar aqui ao lado, que tem vários santos, mas vários santos mesmo. De um lado aqui a gente tem vários santos, Nossa Senhora, né? Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora da Penha. Aqui no meio, Nossa Senhora das Dores. E aqui ao outro lado a gente tem uma outra santa, Santana, Santa Luzia. Então eles têm um apelo muito grande para santos populares, ou santos que têm mais apego popular. E aí, voltando um pouquinho nessa história, a gente estava falando
de uma comunidade, né? Foi montado para catequizar, essa irmandade para catequizar os negros, os escravos. E aí essa irmandade, ela montou essa igreja, e essa igreja foi montada, né? Foi feita em 1721 por negros escravizados ou negros alforriados, mas basicamente por doações. Depois de um tempo foi destituído o local, ela não foi feita aqui inicialmente. Foi em 1903 que começou a montagem da igreja nesse local, na Praça Paissandu. E depois, em 1906, ela foi inaugurada, mas mesmo assim é uma igreja que foi construída por negros que vinham aos domingos, que como eles faziam para juntar dinheiro para fazer essa igreja aqui? Eles faziam festas, feiras, e aí, uma coisa que me explicaram aqui, vem todo o sincretismo religioso que tem nessa igreja. Por quê? Porque com essas festas de congado, festas muito ligadas a crenças africanas, é que eles conseguiram dinheiro para levantar essa igreja. Porque desde a primeira igreja, na verdade, na primeira igreja, não era possível que os negros recém-catequizados ou tudo mais pudessem frequentar as igrejas tradicionais. Quando eles frequentavam, viam a missa pela janela, ou viam a missa pela porta, então não tinha como eles entrarem. Por isso que eles criaram a primeira igreja, que foi feita a primeira igreja em 1721, 1722, e depois criaram essa aqui. Depois teve uma reurbanização de São Paulo, e com essa reurbanização acabou que a nova igreja foi feita aqui no Largo do Paissandu. Como eu falei para vocês, é uma igreja que preza muito por santos mais populares. Aqui eu tenho a Santa Baquita, que é uma santa que até falaram aqui que ela está na moda agora, mas é uma santa africana. E aqui a gente tem São Benedito, que é um santo muito popular aqui no Brasil. A igreja foi montada, ela foi criada realmente para pessoas mais simples, para populares, tanto que na primeira igreja era uma igreja totalmente feita de forma simples. Essa igreja aqui já tem um estilo mais renascentista, já é uma coisa mais europeizada, igual eles falam, mas tem muito isso. Para você ter ideia, aqui do lado a gente tem outra que é Santa de Virges. Então mostra novamente essa intenção da igreja de trabalhar de mostrar santos mais populares, né? Por que isso? Santa de Virgem a gente sabe que é a santa dos pobres, dos endividados e tudo isso. Então acaba que traz muita gente com dívidas, muita gente mais humilde, muita gente mais pobre, acaba vindo até aqui. Outra santa que tem aqui é a Santa Efigênia. Essa igreja faz parte da paróquia de Santa Efigênia. Santa Efigênia é também uma santa popular, né? Uma santa da moradia. Quem tem financiamento, dívidas com moradia, pode rezar para Santa Efigênia. Mas voltando aqui a mostrar um pouco da igreja, a gente tem aquilo que eu falei com vocês. Aqui a gente tem o velário que é eletrônico, né? Diferente das outras igrejas que a gente estava vendo, que era um velário com velas mesmo. E aqui a gente tem outros santos, então São Caetano, São Brás, e do outro lado tem Santo Expedito, São Francisco de Paula. Então é uma igreja que ela cresce com esse sincretismo, mas também trazendo esses vários santos, São Lázaro, esses vários santos populares que são de devoção das pessoas mais humildes. E a igreja ela cresceu dessa forma, né? Então essa é a história dela. Por isso que eu falo que é muito difícil você tirar a história da igreja em si do contexto da cidade, do contexto do que as coisas foram feitas, né? Eu falo para vocês, nós vamos olhando aqui o teto da igreja, então os desenhos e todos os afrescos que o teto da igreja tem. Aqui a gente tem são desenhos, eu não consigo ver quais os santos que estão ali no teto da igreja, na parte, no canto, né, do teto da igreja, mas ele é bem, bem bonito. E quando a gente vai direto para o altar, tem ali um vitral bem bonito também, deixa eu mostrar para vocês, que fica em cima do altar. Como eu falei, é uma igreja bem espaçosa, assim, o pé direito bem alto,
então tem uma iluminação bem legal. Aqui a gente pode ver ao lado, então ela é mais larga do que as outras, ela não é tão afunilada, mas com uma estrutura bacana. É uma igreja, como me falaram aqui, ela está precisando de algumas reformas, então eles estão ainda tentando captar recursos para reformar, né, a mesma estrutura desde 1906. Então, em termos principalmente estruturais, eles precisam de uma ajuda de recurso realmente para fazer isso, porque aqui a gente está com a mesma estrutura desde 1906. Então é claro que precisa ir de uma manutenção, de uma reforma, mas para mim eu vi que está uma igreja muito bem conservada, dado que a Irmandade dos Homens Pretos é uma irmandade independente, né? Ela, eu não sei explicar certinho, mas ela é independente, ela mesmo tem os seus recursos. Claro que ela faz parte da Igreja Católica, que ela recolhe, faz todo o processo, mas toda a manutenção dela vem dos próprios recursos. Então eles precisam batalhar aí para conseguir recurso para fazer toda essa reforma, principalmente da parte estrutural, mas também a reforma da parte visual também. Interessante que me contaram, tá vendo aqui, ó, essa parte, esse mármore, essa pedra aqui daqui da parte vermelha para dentro, que a gente consegue entrar na igreja, daqui para trás é propriedade da Irmandade. Então tudo aqui para dentro é propriedade, dali para fora já não é propriedade mais. E aqui fora tem uma estátua que faz parte da propriedade, né, deles, já foi tombada e tudo mais, mas é uma estátua muito emblemática. E quando eu vim aqui conversando com eles, me falaram muito bem dessa estátua, que é uma estátua da Mãe Preta. Qual que é a ideia dessa estátua? O que ela simboliza, né? A Mãe Preta, quer dizer, a arte em si, ela está falando de uma mulher negra, geralmente escrava, que amamentava os filhos, geralmente ela amamentava os filhos dos seus donos ou dos seus patrões, entendeu? Então, eles criaram essa estátua aqui. E essa estátua tem muita representatividade. Teve uma época que as pessoas acendiam velas embaixo dessa estátua, tanto que eles tinham colocado umas grades, depois tiraram, mas a gente consegue ver aqui do lado uma parte que está até um pouco queimada por causa dessas velas. Você pode ver aqui no chão, essa parte que está vendo, ó, bem queimada assim. Isso aqui é porque as pessoas acendiam uma vela para essa estátua aqui fora. Ela fica do lado, também é propriedade da Irmandade, mas é uma estátua que tem essa representatividade. Ela representa essa Mãe Preta, que era uma escrava ou mesmo depois de alforriada, mas ela trabalhava ali para amamentar os filhos dos seus chefes, dos seus patrões e tudo aí mais. Então ela fica aqui fora também e representa muito para eles. É que é o seguinte, a Igreja Católica ela tem como diretriz hoje que a gente tenha dentro da igreja o altar para Jesus e o santo da igreja. Que a gente não tenha tantos santos, tantas coisas para não, vamos dizer assim, tirar a atenção ao que a igreja é de verdade, né? Que é o olhar para Jesus. Mas um dilema que eles têm, até eles falam que há uma resistência, uma sobrevivência, é que essa igreja, a cultura dessa igreja, ela foi formada por vários santos. Então, como eu vou terminar com essa tradição ou com esse costume, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, a gente passou ali para o Santo de Virges e periodicamente, se não me engano, toda primeira quinta-feira do mês, as pessoas vêm em peso aqui nessa igreja rezar e pedir para Santa de Virges. Por quê? Porque essa imagem, nós vamos mostrar ela novamente, ela é a primeira imagem de Santa de Virges de São Paulo. Hoje tem a igreja em Sumaré, tem a igreja para Santa de Virges, tudo certinho, mas essa foi a primeira imagem que veio aqui para São Paulo. Então as pessoas ainda se apegam muito a isso, as pessoas vêm aqui, as pessoas mais antigas, elas vêm aqui para rezar para Santa de Virges, para rezar para suas dívidas, né, para quem é mais pobre, coisa e tal. E cada santo que tem nessa igreja, ele tem essa característica. São Benedito a mesma coisa,
Então as pessoas vêm aqui até essa igreja para rezar para o seu santo, porque foi uma das primeiras igrejas que realmente aglutinou essa quantidade de santos e dentro de um único local. E melhor, é uma igreja que hoje ela é central, mas quando ela foi criada, isso aqui era subúrbio. Então as pessoas mais pobres viviam aqui perto, viviam nessas redondezas. Então criou-se essa cultura da igreja ter vários santos espalhados por ela, e cada pessoa que é devota a um santo vem aqui periodicamente para rezar pelo seu santo. Então eles falam que é um dilema, é uma resistência, podemos assim dizer, como eles vão trabalhar com isso. A igreja hoje fala muito, e está correto, né? O nosso objetivo é Jesus, é olhar para Deus, olhar para Jesus, mas ao mesmo tempo tem-se essa cultura da igreja que aos poucos vai tentando se adequar a essa realidade. Que eu estou aqui, eles falam assim, não, vamos ligar a luz aqui do altar para ficar mais bonito. Então agora o altar está mais iluminado, vocês conseguem vê-lo com mais luz, mais clareza, e fica realmente mais bonito. O que eu gostei da arquitetura dessa igreja foi justamente a entrada de luz. Claro que às vezes quando você está numa igreja um pouco mais escura, ela é mais propícia para concentração, para oração, mas ao mesmo tempo uma igreja clara assim, ela é muito bonita para você ver realmente todos os afrescos e todos os simbolismos que a igreja tem. E o altar fica bem mais bonito, claro, assim. Agora, por que esse nome, né? Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Foi solicitado para Dom João V a criação dessa igreja aqui em São Paulo, justamente para que eles pudessem solenizar os mistérios do Rosário da Mãe de Deus. Isso já era uma tradição dos negros africanos quando vinham aqui e que já estavam catequizados, né? Onde o rosário ele era feito do chamado capim santo, foi o que me contaram aqui. Então eles faziam o rosário do capim santo e eles rezavam ali os mistérios do rosário. Então por isso que essa irmandade, a irmandade adotou essa questão do rosário para eles. E aí eles têm essa irmandade, ela contempla no Brasil quase todo, acho que Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde eles têm sempre essa missão, essa ideia de entrar dentro da comunidade negra. Claro, estou falando de um Brasil colonial, de um Brasil escravagista, e depois do Brasil República eles continuaram com esse trabalho. É uma igreja, é uma irmandade que tem muito sincretismo religioso, então existe sim uma mistura muito grande das crenças africanas com a religião católica. Às vezes muitos santos ou muitas imagens trocam-se os nomes, porque a formação da igreja, né, principalmente dessa igreja, ela não é uma coisa linear, mas ela é uma coisa que acontece junto com a estrutura da cidade, né? E imagine numa época onde tinha uma catequização, e essa catequização eram negros escravos ou alforriados que estavam saindo aí da escravidão e ao mesmo tempo não sabia muito bem como fazer, e aí não podia entrar na igreja, ou se entrasse na igreja tinha que ficar do lado de fora, e construiu a própria igreja. Então isso foi um marco muito grande. Muitas associações ligadas à comunidade negra aqui em São Paulo saiu dessa igreja. Então eu não vou saber falar o nome, depois eu vou perguntar aqui de novo para ver se coloca no vídeo, mas são associações que saíram daqui, coisas de pessoas que fundaram escolas de samba, time de futebol, ligados à comunidade negra de São Paulo, lá no início do século XX. Essa igreja ela é muito importante, essa irmandade ela é muito importante para essa inserção do negro alforriado, do negro escravo dentro da sociedade. Claro que não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que tem na sua totalidade. A gente sabe as marcas da escravidão e o problema que tem até hoje no Brasil, mas é uma irmandade que trabalhou para isso. Então ela trabalhava muito para a catequização dos negros e dos alforriados, dos negros alforriados e escravos aqui da região, mas também criaram um espaço próprio para
terem o culto deles, para terem isso. E hoje a igreja tem esse sincretismo. Não sei falar se hoje existem aqui na igreja, vou até perguntar, algum ritual, alguma coisa que não seja da igreja católica, mas sabe-se que no passado eles deixavam fazer algum outro culto aqui, justamente porque é uma irmandade muito pobre, era uma irmandade muito pobre, e isso ajudou eles a manter a estrutura, a manter a igreja. Lembrando que para construir a igreja, eles construíram a partir de algumas festas, tipo congado, festas ligadas à crença e culturas africanas, para ter recursos para montar essa igreja. E galera, a recepção foi tão boa aqui na igreja que a galera descobriu que eu gosto de panetone e me deram panetone. Olha pra você ver, que bacana. Então, bora comer o panetone aqui na igreja, vai. Vanilda, explica pra gente aí essa imagem, a igreja e tudo mais. Explica, por favor. Então, a imagem de Nossa Senhora do Rosário é a primeira da nossa Irmandade, né? Temos mais 3 aqui no nosso templo. Então, essa primeira está aqui no nosso solo, no subsolo, no nosso salão social, perto também do piso social. E estamos convidando vocês para verem nas nossas festividades e celebrações. A nossa missa da Irmandade são todo domingo às 9 horas da manhã. A festa de São Benedito é no 4º domingo de abril, sempre às 9 horas. A festa de Nossa Senhora do Rosário é sempre no 2º domingo de outubro, também às 9 horas. Estamos abertos todos os dias, das 8 da manhã às 18h30. Temos 2 celebrações, 8h30 e 18 horas de segunda a sexta, sábado e domingo. A igreja fica aberta das 8 ao meio-dia. Sábado não tem celebração, mas a igreja está aberta. E no domingo, a missa da nossa Irmandade com promissão às 9 horas da manhã. Sejam todos bem-vindos na Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo. Obrigada. Um negócio bem legal aqui, que essa pá que tá aqui, ó, foi uma pá, é uma lembrança que eles têm da época da construção da igreja. Então eles colocaram essa pá aqui dentro, tá vendo que é uma pá, simbolizando a época da construção da igreja. Aqui eu fui descendo, mas na verdade agora a gente vai subindo, e aqui a gente tem bem a sacristia que fica atrás do altar. Então uma sacristia que fica aqui atrás do altar, e aqui a gente já tem a saída, onde a gente volta para a igreja. Eu fui ali embaixo para filmar a imagem que eles têm lá na parte de baixo, que é a imagem mais antiga daqui, que ela fica guardadinha lá embaixo. Olha, eu tinha passado batido aqui perto do altar. Tem um piano, acho que é um piano de cauda, bonito aqui, ó. Bem grande, deve fazer um som legal. Para quem reclama aí do violãozinho, deve fazer um ótimo som. Como eu falei, a igreja ela não é muito longa, ela é mais aos lados, mas aqui ela é bem bonito, essa cor rosa, eu nunca tinha visto assim. E esse é bem bonito, ali em cima tem um espaço para o coral, já vi ali, cabem 30 pessoas. Então deve ser uma missa bem bonita aqui, pela beleza da igreja, né? Então é isso, catedráticos. Estamos fechando aqui a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uma igreja muito histórica no centro de São Paulo, uma igreja também muito bonita. E vale a pena vir e ver um pouquinho aqui como a história dessa igreja se construiu. Então é uma igreja que tem muito sincretismo, é uma igreja que realmente se envolveu com a cultura de São Paulo, com a cultura do centro, e ainda assim trabalha com essa cultura, principalmente das pessoas mais pobres e mais humildes que vêm muito nessa igreja por ela estar numa área central. Eu estava conversando com o pessoal ali, eles falando que quando foi tirado o velário aqui de dentro, foi porque os moradores de rua estavam vindo no velário, estavam dormindo, comendo no velário, foi retirado.
E aí por isso que as pessoas começaram a colocar vela na estátua da Mãe Preta, justamente porque as pessoas não podiam mais colocar a vela aqui, começaram a colocar a vela lá, e aí fica nesse problema, vamos assim dizer, social, porque uma catedral, uma igreja que é construída dessa forma, né, dentro da simplicidade, ela também vai ter várias situações sociais a se resolver. Mas é isso, galera. Mais um para a igreja, ninguém convida. Até a próxima.